Hum, Então, eu sou a Andressa Abreu da Silva, eu sou bolsista para CAPES, modalidade 2, na Universidade de Caxias do Sul, na UX, e esse trabalho foi orientado pela professora e coescrito pela professora doutora Eliana Maria do Sacramento Soares. E o título do trabalho é As adaptações de linguagem e formação de conceito presentes no filme Donald no País da Matemática. Então, Donald no País da Matemática, ele é um curta-metragem, então um filme de aproximadamente 27 minutos, que foi produzido pela Disney no ano de 1959. E esse filme, ele tem a intencionalidade educativa. Então, ele foi produzido pensando em possibilidades educativas. E, na época de sua produção, ele foi disponibilizado para as escolas nos Estados Unidos, e ele ficou um filme muito popular e educativo feito pela Disney. As motivações dessa pesquisa, elas se devem ao fato de não terem muitos estudos sobre esse artefato cultural e que tratem da linguagem nele, então. E o curta-metragem, ele apresenta conceitos importantes que às vezes não são trabalhados na educação básica, como a razão áurea, que é o que a gente vai trabalhar especificamente nesse estudo. E também ele voltado para o público infantil. O problema de pesquisa, então, seria como o conteúdo matemático de razão áurea apresentado no filme curta-metragem Donald no País da Matemática é adaptado por meio de linguagem verbal e visual para a formação de conceitos. Então, a gente vai ver de que forma foi adaptada a linguagem, tanto verbal quanto visual, né, no filme. E falando especificamente do conteúdo do conhecimento de razão áurea. O objetivo é analisar esses processos de adaptação de linguagem presentes nesse artefato cultural. Para a fundamentação teórica, a gente utilizou formação de conceitos para Vygotsky. Então, Vygotsky, 2001, diz que a formação de conceito ou aquisição de sentido através da palavra é o resultado de uma atividade intensa e complexa, operando com a palavra ou signo, da qual todas as funções intelectuais básicas participam em uma combinação original. E fazem parte dessa combinação original as associações, representação, juízo e tendências determinantes para o processo de formação de conceito. Além disso, as palavras são essenciais para a formação de conceito. É importante ressaltar que esse autor também fala que a forma que as crianças aprendem um determinado conceito é diferente da forma como os adultos aprendem determinado conceito. Por isso que a gente fala da adaptação de linguagem especificamente para esse público. O método foi um estudo qualitativo de cunho exploratório, sendo que a pesquisa qualitativa busca compreender o objeto de pesquisa, não se preocupando com as representações especificamente numéricas, né? Não se preocupa com a quantificação, mas sim com a compreensão e explicação desses aspectos. E a análise, o nosso objeto de análise é o curta-metragem, e ele vai ser analisado à luz do referencial de Vygotsky sobre linguagem na infância, utilizando-se do método de Moraes e Galeazzi, né, a análise textual discursiva para a parte de texto. Para a discussão e resultados, trago uma imagem extraída do filme, tá? Então, essa imagem, ela aparece no filme como uma das formas de mostrar de como que se chega a um número de ouro. Então, ele traz o pentágono regular, traz o pentágono regular e inserido nesse pentágono regular, flores, tá? Então, ele diz ali, a petúnia, o jasmim estrela e a estrela do mar, que não é a flor, né? Dentro do pentágono regular, mostrando como formas que a gente encontra na natureza se encaixam nessas proporções da razão áurea. Então, até chegar nesse ponto, ele já explicou sobre a razão áurea ser relacionada à perfeição, né? Ser um número de ouro, fala do
do retângulo, do número de ouro, e fala sobre o pentágono regular, para depois falar sobre o pentagrama. E uma das primeiras partes que ele faz é falar sobre essas proporções e relaciona com objetos do cotidiano. Então, esse é um ponto importante. Esses objetos que são facilmente encontrados no cotidiano e que podem ser percebidos no campo visual da criança, que ela poderia escolher ao acaso esses objetos. Então, essa é uma adaptação de objetos relacionados ao cotidiano da criança. Dessa forma, a gente vê a possibilidade de a criança associar objetos que encontra ao acaso, com o número de ouro, com a espiral de ouro, como a concha. Eles também usam no exemplo a espiral de ouro que aparece na concha do caracol, que também foi apresentada no vídeo. Então, é importante ressaltar que o vídeo apresenta subsídios para que a criança possa criar uma base para uma possível generalização no futuro do conceito, né? Partindo de exemplos concretos e mais visuais, para que a criança possa futuramente abstrair. Como considerações finais, a gente traz que o curta-metragem ele faz uso de uma linguagem visual bem evidente, como a gente pode ver pela imagem. Tá? Ele utiliza destaque de cor e forma, sempre de forma apropriada. A linguagem verbal também foi adaptada, partindo do conceito e explorando onde é impossível encontrar na natureza, como a gente comentou, possibilitando que a criança o perceba no seu amontoado de objetos para aquisição do conceito. E os resultados indicam que conteúdos matemáticos, mesmo não estudados na educação básica, podem ser introduzidos e apresentados à criança, desde que sejam realizadas as adaptações de linguagem necessárias para tal. Obrigada! E aqui eu trago algumas referências utilizadas.